Olá pessoal, hoje eu quero falar um pouco sobre a minha vida, em questão sobre a experiência e depois se tornou vivência, e isso faz parte da minha vida hoje, sobre o Espírito Santo. E gostaria que você ficasse comigo aqui, prestasse atenção, que eu tenho que falar aqui. Eu nunca comentei com ninguém, muitos sabem uma parte da minha história, como surgiu a MCD, né, Ministério Carlos de Cristo, e por que chama Centro de Adoração do Espírito Santo, né? Mas esse acontecimento da minha vida começou ali no ano de, na verdade, 2003. Eu comecei a ter muitos problemas financeiros e acabei tendo falência de 3 empresas, e 2003 até 2013 foram 10 anos de muito sofrimento, de muitas dores, perdas financeiras, que eu cheguei numa situação que eu não tinha mais nada, não tinha nem o que comer, né? Chegou o momento de ter que pegar comida do lixo para comer. Então, talvez você já até passou mais do que eu acredito, tem gente que já passou piores do que eu. Imagine você, uma pessoa, um investidor, um empresário, uma pessoa que tinha do bom e do melhor, e de repente eu me vejo no meio de um furacão de derrota e não sabia nem por que estava acontecendo aquilo, na verdade. Eu buscava a resposta. Eu venho de um lar totalmente, eu posso dizer, religioso, no sentido de gerações, tanto do lado judaico como cristão, né? Eu venho de uma família de origem judaica, de judeus, asquenazim sefaradita, e eu fui doutrinado tanto no judaísmo como no cristianismo, né? Uma boa parte depois se converte ao cristianismo, e uma boa parte ao judaísmo nazareno, que é ser seguidores de Yeshua. Então, sim, tem muitas coisas misturadas na família. Então, eu posso dizer que é uma família de bastante religiosidade, né? Então, eu chego num momento da minha vida que eu me perco no meio de todo esse sentimento e começo a fazer perguntas, porque eu sempre aprendi que o Eterno, Deus maravilhoso, abençoador, e de repente minha vida vira um caos e eu não sei nem por onde começar. Tudo foi embora, família, tudo. Então tenta imaginar o desespero. E foram 10 anos de muito sofrimento. 10 anos que eu não sabia o que ia comer no outro dia. Tinha vezes que dormia bastante porque não tinha o que comer. Tudo que fazia dava errado. Então foi quando eu comecei a escrever. Isso aqui, ó, que tá aqui, é originalzinho, tá? Isso aqui eu vou mostrar para vocês, nós vamos conversando. Tá aí, ó, 31/12/2012. Aqui tá escrito assim: o que devo fazer para minha vida mudar? O que devo fazer para minha vida mudar? 31/12/2012. Então eu escrevi, esse aqui é um bloco de chamex, daqueles de 100 folhas, é o que eu tinha lá, e eu catava uma caneta, então eu escrevia, eu ia escrevendo, eu fiz aqui, tirava, jogava lá num canto, ponhava lá no canto. No outro dia, eu ia lá e escrevia de novo, como está aqui, né? Esse aqui, ele não está em ordem, fala certinho aqui, tá tudo bagunçado aqui, mas tá bom, ó. 22/12/2012, eu digo, o que é que eu tenho que fazer para minha vida mudar, o Espírito Santo? E colocava lá. 23/12/2012, o que é que eu tenho que fazer para minha vida mudar? De novo, ó. Então eu ia escrevendo todos os dias, eu escrevia o desespero que eu estava, a angústia,
fome, não tinha crédito para comprar um palito de fósforo. Minha vida totalmente destruída, tá? Aí eu escrevo aqui no dia 2/1/2013, ó, o que é preciso fazer para minha vida mudar. 2/1/2013. 25/12/2012, escrevo aqui: estou muito triste, minha alma está dolorida. Por que, Espírito Santo, minha vida está assim, né? Então vocês verem que eu ia todos os dias escrevendo e jogando os papéis lá. 3/1/2013 era aí aqui, depois do processo, depois eu vou entrar nessa parte aqui que eu comecei a ler. Então aqui é uma parte do que eu ia escrevendo. Só que eu comecei a escrever bastante, perguntar o que acontecia. Comecei a juntar muito papel. Então parei de escrever e continuei aqui escrevendo nesse bloco de chamex, né? E eu falei, meu Deus, se eu começar a escrever muito, daqui a pouco eu tenho tanto papel esparramado aí que eu não sei onde vai parar. Eu parei e comecei a perguntar. Eu perguntava todos os dias: por que é que a minha vida está assim? O que é que tem que fazer para a minha vida mudar? E eu falava muito com o Espírito Santo, com o Ruach HaKodesh, né? Mamãe falava muito do Espírito Santo e eu gravei aquilo. Então, no 3/1/2013, né, começo de ano 2013, era 2h35 da manhã, ou da madrugada que seja, eu estava dormindo quando ouvi um clarão muito forte dentro do quarto, né? Eu acordei com aquele clarão, mas as lâmpadas não estavam acesas, mas aquilo clareou o quarto. E eu ouvi uma voz me chamando. Aquela voz começou a me chamar, eu levantei rapidamente e percebi que aquilo não era humano, né? Então eu peguei um bloco de papel, que é esse aqui, que eu estava, peguei a caneta, estava ali do lado também, e eu estava sempre escrevendo, né? Acostumado a escrever frequentemente. Ali que eu ficava perguntando por que minha vida está assim, o que eu tenho que fazer para minha vida mudar. E foi onde eu rapidamente peguei o papel que está aqui, ó, né? Até escrevo aqui que eu vi o clarão e tal, e corri e peguei esse papel. O que eu fiz? Eu levantei, né? Percebi que aquilo não era normal e corri e peguei o bloco que estava ali perto de mim no quarto, caneta também, e não sei, eu tive um intuito, eu tive algo em mim assim que me fez pegar o papel, a caneta e começar. Eu sabia que eu ia receber alguma coisa, mas eu não dormia pensando, eu não tinha nada disso em mim, minha vida estava totalmente um caos, uma derrota. E aí eu comecei a ouvir uma voz falar para mim: acorda, porque dormes, não me fizesses perguntas, não queres resposta? E eu respondi sim. E a voz continuou dizendo: por que inquieta tanto a tua alma? Por que tantas perguntas, sendo que as respostas estão dentro de você? E diante de você e dentro de você, ele falou, aquela voz falava comigo: por que acha que tudo é solidão, sendo que te criei à imagem da perfeição, engrandeci a vocês humano, melhor da minha criação? Então, que quando eu comecei a ouvir a voz falando comigo, eu comecei a escrever, está aqui. Eu comecei a escrever, pode ver que a letra está meio até rascunhada, eu comecei a escrever rápido, porque aquilo, eu achei aquilo diferente. Eu falei, opa, comecei a escrever, né? E ele ia falando e eu ia escrevendo rapidinho. Então ele continuava falando, porque aí ele parou um pouquinho, eu falei, peraí. Então eu comecei a conversar com aquela voz, não fiquei com medo, não fiquei desesperado. Eu entendia que aquela voz era a voz de Deus, a voz do Espírito falando comigo, porque ela me trazia paz. Ela não me trouxe tristeza, angústia, dúvida, incerteza, ela me trouxe paz. E aí eu perguntei, por que minha vida tem sido tão complicada, tem sido
tem sido difícil em tudo, limitado em tudo. Nas minhas finanças, no meu sentimento amoroso, né? E aí ele me responde: homens, vocês seres humanos vivem me perguntando o porquê de tudo. Mas por que querem saber? Por que querer saber? Né? Saber tudo, sendo que nada interessa. E vocês são feitos, e ele parou. Quando ele falou, vocês são feitos, ele parou, ficou em silêncio. Aí eu perguntei, feito do quê? Parou de falar por quê? Aí ele respondeu, mas gente, eu quero que vocês entendam que eu ouvi a voz como vocês estão ouvindo a minha. Não era uma voz no interior, não era uma voz no pensamento, não. Eu ouvia a voz como vocês estão ouvindo a minha aqui nitidamente. E ele disse assim, eu não parei, só fiquei em silêncio. Você sabe o que é silêncio? Depende do que o Senhor está falando, eu falei. Tá aqui, ó. Eu ia escrevendo, isso aqui é original, isso aqui foi quando nasceu o meu primeiro livro, né? Foi daqui que nasce, nessas que eu nem imaginava que eu ia ter livros, que eu ia ser escritor, que ia ter uma editora, que eu ia ter vários livros escritos, jamais. E que esse livro ia mudar a vida de muita gente, como tem mudado. Então, ele falou assim para mim, perguntou, você está cansado? Eu falei, sim, eu estou. E ele falou, isto é enfado. Você querer resolver tudo de uma vez e acaba ficando assim. E eu perguntei de novo, e aí, por que a minha vida está assim? Aí ele fala para mim, você pergunta isso de novo? Você insiste nisso? Pensei que já tivesse superado isso. Aí eu respondi, bom, acho que o senhor conhece tudo, não é? Eu respondi. E sabe muito bem que não superei nada ainda. Estamos apenas conversando. É interessante, né? Porque eu fui escrevendo aqui rapidinho o que ele falava, o que eu respondi. Pode ver, está até aqui rabiscado, porque era o que eu tinha naquele momento e eu não podia perder aquele assunto, porque era algo novidade para mim, muito forte, transformador. E quem é que poderia acreditar em mim? Então eu ia escrever, né? E aí ele disse, é verdade, sei tudo sim, mas falo assim para te animar. Por que me animar? Eu respondi, sendo que pode mudar tudo isso na minha vida. Por que me animar se você pode mudar tudo isso na minha vida? Então muda, não me anima. Aí ele respondeu, posso e vou. Mas não teria sentido eu fazer tudo isso que você quer sem fazer você sentir a vida? E acima de tudo ter essa experiência comigo? Ou você está infeliz por estar falando comigo? Porque falar comigo todos falam, mas ter um diálogo comigo e me ouvir falar são poucos que tiveram esse privilégio. Não será esse um dos maiores milagres para você? E isso o Espírito Santo, o Espírito Divino falando isso para mim, extraordinário. E eu escrevia tudo que ele ia falando e escrevendo, né? E isso aí era algo assim, era e é até hoje, fora do comum. E eu respondi, sim, obrigado, Senhor. Mas só quero viver a minha vida em paz, com dignidade, ser amado e feliz. E ele respondeu, mas você é feliz? E eu respondi, como eu sou feliz? Estou vivendo sem emprego já há 8 anos, né? Tudo acabou, me abandonaram, casamento acabou, tudo foi embora, todos foram embora, me deixaram, porque o dinheiro acabou e ainda sou feliz. Quero sim ser feliz e ter minha vida de volta. Aí ele responde, você terá muito mais além do que perdeu e pediu, mas tem coisas que não é para ser, então não será. Traduzindo, ele falou assim que eu não ia ter de volta a minha vida, mas eu teria coisa que eu nunca tive. E eu fiquei chateado naquela hora. Eu falei, mas como que pode? Eu só quero minha vida de volta. E aí é onde ele fala, você terá muito além do que perdeu e pediu.
mas tem coisas que não é para ser e então não será. Aí ele continua dizendo, o tempo da restituição está próximo e você será prova viva de que eu existo e faço o impossível a acontecer ou existir. Gente, essas primeiras horas e eu escrevi tudo, está tudo aqui originalmente. Isso aqui é o papel original de onde nasce o livro Madrugada com o Espírito Santo, volume 1. Depois tem o volume 2 e o volume 3. Vocês estão vendo aqui em primeira mão como que o Espírito Santo apareceu na minha vida de uma forma como eu nunca vi em outra história, né? Então foi uma noite, uma madrugada que quando eu fui dormir eu não estava em mim. A partir daquele dia minha vida começou a mudar e aí o assunto durou 8 meses, olha o tanto que tem aqui. Não era na hora que eu queria, na hora que ele vinha, ele falava, ele começava a falar, eu já corria, pegava um papel, pegava um bloquinho aqui, que você está vendo aqui de verde, e aí eu ia escrevendo, e ele ia falando, e aí eu tinha perguntas, eu fazia essas perguntas, e ele sempre respondeu as perguntas. Minha vida estava um caos, e ele dizia, sua vida vai mudar, está chegando um tempo de transformação, né? E aí ele fala aqui para mim, olha, conversas, vocês conversam demais, vocês falam muito e agem tão pouco, são cansativos em vossas falas, são dramáticos, criam coisas terríveis no vosso imaginário, confunde a vós mesmos, se embaraçam nas próprias palavras. Fiz tudo simples, nada foi feito difícil. Os meus métodos sempre foram simples. Por que então vocês querem complicar a vida? Gente, todas as vezes que eu volto a ler esse livro, eu fico impressionado que eu ainda não pratiquei 1/3 do que o Espírito Santo me ensinou. E lendo aqui de novo agora essas folhas originais, onde nasceu o livro, eu começo a ficar impressionado de novo. Porque, e é real, como ele diz, fiz tudo simples, nada foi feito difícil, os meus métodos sempre foram simples, por que então vocês querem complicar a vida? E é verdade, a gente complica a vida, as doutrinas complicam a vida, a religião complica a vida. E ele fez tudo simples para nós. E olha o que ele fala aqui, as manifestações dos sentimentos são passageiras. Elas mudam constantemente como as nuvens, né? As nuvens vai para lá e para cá, não é? Então ele está dizendo que as manifestações dos sentimentos são passageiros. Elas mudam constantemente como as nuvens. Hoje você está melancólico, amanhã feliz, mas sempre criará em seu imaginário momentos bons e ruins. Isto eu chamo de fragilidade humana. Isto, o Espírito da vida, o Espírito da verdade falando comigo. E era a primeira vez que eu estava tendo aquele encontro com ele. Imagine como é que eu estava naquele momento. Passando fome, difícil a vida, mas ali eu esqueci tudo. Eu fui tomado por um poder, por uma energia, pela unção fora do normal, né? E ele continua dizendo, sempre criará em seu imaginário momentos bons e ruins, isto é, eu chamo de fragilidade humana. Vocês são tão temperamentais e possessivos. Não sabem controlar as emoções, desabam nas dificuldades ou agem sem pensar. Sabe quem está falando isso para mim? O Espírito Santo. E será que ele está falando com você aí? Eu estou aqui mostrando para vocês como surgiu o livro Madrugada com o Espírito Santo e como eu me tornei escritor e autor desses livros e como surgiu também o Centro de Adoração do Espírito Santo MCD. Foi através disso, de um encontro com o Espírito Santo. Não que eu não conhecia o Espírito Santo, eu vivia falar do Ruach HaKodesh e dons de língua estranha e um monte de coisas, mas assim, um encontro
cara a cara. Nunca tinha. Mudou a minha vida a partir daquele momento. Eu perguntei para ele assim, por que o Senhor me diz tudo isso? Ele disse, porque é simples. Eu estou mostrando a você do que você é feito. E do que sou feito? Eu perguntei. Ora, ele responde, de emoções. É assim que vocês são movidos, por emoções. Está bem, eu disse, se sou tudo isso, gostaria de saber do Senhor por que há doenças no planeta. E ele responde, para responder esta pergunta, te darei uma explicação rápida. Interessante, né? Ele está falando uma coisa, já quero saber outra. Como que é o ser humano, né? E ele fala assim, se você vai fazer algo, criar uma máquina, uma peça, um quadro de pintura, você criaria algo com defeito, com mancha? Faria uma peça faltando um pedaço? Ele faz essa pergunta para mim. Eu digo, não, Deus, de forma alguma. Pois bem, ele diz, assim sou eu. Não fiz o homem para ser doente, ou aleijado, leproso, canceroso e tantas outras doenças, mas as vossas atitudes e a alimentação, os traumas, os erros, as mágoas fizeram com que vocês se tornassem doentes. Assim, quando vos projetei, dizia ele, fiz tudo certo e ainda deixei uma árvore no Éden, no jardim do Éden, para os vossos primeiros pais, e vossa primeira mãe, que é Adão e Eva, comer da árvore da vida para sempre. Se assim tivessem feito, não teriam que passar por todo o sofrimento degenerativo. Olha que aula que ele está me dando, hein? Você percebe aí? Então, eu digo, então o Senhor está me dizendo que são as ações humanas que geram isso? Ele diz, sim, é isso. E aí eu pergunto, então quer dizer que todos esses problemas que eu tenho passado foi em algum momento falhas minhas? Ele disse, quero que saiba que não sou um Deus acusador e muito menos vingativo. Show, né, gente? Jamais vou fazer com que a minha melhor criação seja humilhada por mim. Ele diz para mim isso. E eu respondo ou pergunto de novo, mas Senhor, a Bíblia fala de várias formas que é o castigo para os maus. E ele diz, sim, é verdade, mas a Bíblia é uma regra que foi dada ao povo e depois ao mundo. Agora, muitos fatos e relatos na Bíblia não é para agora, foi para o passado. Não adianta pegar texto e passagem e aplicar a outro povo e outro tempo. Ou você acha que sou limitado e que só o que está na Bíblia é o que interessa? Uau! É forte, né? Porque o religioso não está na Bíblia, tá, senão não está. Então isso é conversa de Lutero, de outras ideias. E o Espírito Divino está falando isso para mim. Ele diz, isto me colocaria como um Deus limitado. Se eu for limitado, não sou Deus. A Bíblia é uma das muitas palavras de grande valor, das minhas palavras de grande valor, mas continuo falando até hoje e continuarei por toda a eternidade. Enquanto tiver homens de boa vontade, ali estarei, mostrando os meus preceitos, ensinando, ajudando. Foi para isso que criei tudo, para ajudar. Vocês veem que como que eu tenho um encontro com o Espírito Santo. E eu vou escrevendo, se vocês olharem aqui, são páginas, folhas e folhas escritas. O assunto não era a hora que eu queria, ele vinha na hora que ele bem entendia, geralmente vinha nas madrugadas. Por isso que o livro chama Madrugada com o Espírito Santo, volume 1, 2 e 3.
E isso foi mudando a minha vida. Então eu pensava assim, poxa, eu vou perguntar isso para o Espírito Santo. Quando ele vinha, ele me chamava, começava a falar comigo, eu já tinha perguntas. E ele respondia todas, está todas nos livros. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu convido você a ler o livro Madrugada com o Espírito Santo, volume 1, você que não tem, volume 2 e volume 3. Você não vai se arrepender. Se você vai conhecer a trajetória da minha vida e o meu encontro com o Espírito Santo. Não foi ninguém que foi lá pôr a mão na minha cabeça, orar, profetizar. Não, ele veio a mim numa madrugada de muito sofrimento, de anos e anos, praticamente 8 para 10 anos de sofrimento. E eu escrevia, eu perguntava por que minha vida está assim, o que é que eu tenho que fazer para minha vida mudar, até que eu acordei com aquela voz me chamando, naquele dia 3 de janeiro de 2013. Ali foi algo extraordinário na minha vida, que mudou minha história, mudou minha vida, mudou tudo. E eu estou aqui hoje falando sobre isso com você. Está aqui aquilo que eu ouvi, eu escrevi, eu dialoguei, ele me ensinou, me ensina até hoje, fala comigo graças ao Eterno, nunca parou de falar comigo. Está aqui, originalmente, tudo isso aqui. Guardei, isso aqui fica como prova viva de que Deus, ele não escolhe dia nem hora para falar com nós, mas ele vem e fala e prova que ele é real. Ele provou para mim, ele me tirou de uma situação de miséria, de fome, de falência, de quebradeira financeira, desencontro emocional, sentimental, casamento destruído. Eu jamais imaginaria que estaria aqui hoje. Eu mesmo decretado a minha derrota, falei, não vou durar mais 1 ano, 2, com a fome que eu passo, com a desgraça que está a minha vida. Mas eu comecei a perguntar e escrever por que minha vida estava daquele jeito. E o Espírito Santo apareceu e mudou minha história. Mudou minha história porque meses depois durou uns 8 meses essa conversa, né, essa primeira, e eu fui escrevendo tudo, mas com meses depois eu arrumei um emprego, já comecei a trabalhar, comecei a cuidar da minha vida. E aí depois nasce, né, ele ainda fala para mim que ia virar livro aquilo ali. E eu falei assim, virar livro, não tem dia nem para comer. E nasceu o livro Madrugada com o Espírito Santo, o volume 1, depois tem o volume 2, né? Vou te mostrar para vocês aqui, não sei se está aqui, deixa eu ver, o volume 2 e o volume 3, né? Depois para vocês verem que veio o volume 2, correto? E depois o volume 3. Esses aqui já estão em outras folhas que eu escrevi, em outros papéis, também estão guardados, mas eu só tenho que agradecer ao Espírito Santo por mudar minha história e mudar minha vida. Que encontro, que transformação, que coisa, eu não tenho palavras para dizer aqui, dando meu testemunho hoje, falando com você sobre isso, né? O que o Espírito Santo fez na minha vida e tem feito na minha vida, tem feito no meu caminho, na minha história. Eu só tenho que agradecer por esse amigo maravilhoso que se fez conhecedor, olhou para mim e veio e se apresentou a mim. Falou comigo, ouço a sua voz até hoje, graças ao Eterno. E tem me ensinado muita coisa. Que você possa aprender aqui também e desejar ler esses livros. Não tem só isso, eu tenho outros livros também que eu vou falar aqui depois sobre isso. Que você possa encontrar, ter um encontro com o Espírito Santo, um encontro com esse Deus maravilhoso, que mudará a sua vida, transformará a sua vida como transformou a minha. Quebrou as maldições, tirou a miséria, criou e está gerando caminhos até hoje. Então, lembre-se disso. Aqui está uma história verídica
de um homem que não tinha mais esperança. Até o suicídio eu tentei e não morri, graças ao Eterno Baruch Hashem, né? Que Deus tem me ajudado até aqui, me ajudará até o fim, né? Uma Betzra Hashem, quer dizer, com a ajuda de Deus, eu irei até o fim. Então, se você ter desejo de conhecer o livro, você vai deixar a sua pergunta aí, o seu endereço, aí nós vamos direcionar você, nosso departamento de atendimento para essa área. Mas eu quero dizer para você, aqui está a história, o assunto guardado com muito carinho, que mudou a minha vida, mudou a minha história, e isso é só um pouco. Fez de mim um novo homem, uma nova pessoa. E hoje eu sou autor de 8 livros, eu ia para ter escrevido mais de 30, 40, não tenho tempo, mas de 8 livros que transformam a vida. E essa trilogia, com certeza, se você ter em casa, continue lendo, porque cada vez que você lê, ele muda. O livro tem uma outra informação, tem uma outra mensagem para você. Meu querido, eu sou Carlos de Cristo, o emissário do Espírito Santo. Essa é uma partezinha, uma partícula, um mínimo da minha história que eu quero compartilhar com você. Você tem o Espírito Santo Santo te ama e Ele quer te ajudar. Faça isso, acredite, adquira. Não é que eu estou aqui para vender, mas adquira o livro e você vai entender, ficar impressionado e passar a amar o Espírito Santo. Essa é a minha história, uma história real e verdadeira de transformação. E abençoado aquele dia que o Espírito Santo apareceu para mim e nós somos amigos até hoje. Um beijo no seu coração. Leia o livro, procure sobre ele, entre em contato conosco e lembre-se, o Espírito Santo mudou minha vida, ele mudará a sua também. Não desista dos teus sonhos, não desista, por mais duro que esteja, por mais terrível que esteja, cuidado, não desista, porque você está pertinho de uma grande vitória. E eu nem sonhava que eu ficava escrevendo essas folhas de papel e depois, um dia, o Espírito de Deus me pôr na frente de alguém que ia editar e fazer com que o livro aparecesse. Eu quero que você seja um vencedor, uma vencedora. Fique com Deus. Hazak Shalom, força e paz. Tchau. Fique com Deus. Fui.